Vida e Saúde já está de volta, agora é hora de um papo muito interessante. Você vai aprender aqui junto comigo, conhecer algumas outras vantagens de ser vegetariano. Vida e Saúde prega aqui uma alimentação mais saudável, a gente tenta trazer aqui alimentos que não tenham origem animal nenhuma e você vê aqui que é possível, é gostoso, mas a gente está aqui com a Joseni Lima, é nutricionista, escreveu vários livros já, muitos artigos para revistas também, falando sobre nutrição e sempre focada assim na alimentação vegetariana. Agora, você sempre traz dicas inusitadas pra gente e eu imagino que o que você vai falar aqui pra gente também não seja alguma coisa que a gente já tenha ouvido sobre o vegetarianismo. Existem muitos prós e muita gente contra também. Ah, e porque vai ficar com deficiência de vitamina, porque vai ficar fraco. Essa é a desculpa mais comum, não é? É interessante mesmo de saber quais são os grupos de vegetarianismo, né? Para a gente compreender um pouquinho do que está se falando. Quando se fala em vegetarianismo, nós temos alguns grupos para destacar. Temos o grupo chamado de ovo-lacto-vegetarianos, que são as pessoas que se abstêm de comer qualquer tipo de carne bovina, de aves, peixes, mas comem ovos e derivados de leite. Tá. Existem também os lacto-vegetarianos, que da mesma forma que o anterior, se abstêm das carnes e também dos ovos. E temos os vegetarianos, que é o grupo de pessoas que se abstêm de qualquer produto de origem animal. E eu queria destacar aqui também os chamados veganos. Eu achei que vegetariano e vegano era a mesma coisa nessa ordem aí. Fala. Os veganos são algumas pessoas que também têm um princípio filosófico que envolve não utilizar nenhum tipo de... não consumir, nem utilizar nenhum produto que tenha significado no sacrifício ou morte de um animal. Tá. Então é um princípio filosófico que se afasta um pouco daquilo que a gente coloca aqui no programa. Tá. É bom destacar isso, ok? Na verdade, consumo, no caso assim, vegano, então ele na verdade não é só consumo alimentar, é bolsa, o consumo, sapato, tudo. roupa, Tá. produto de limpeza, higiene pessoal, tudo. Certo. O que leva as pessoas a se tornarem vegetarianas, na sua opinião? Existem muitas razões. As estatísticas mostram que a razão predominante ainda é a busca de uma saúde ou a correção de um problema de saúde que aconteceu com a pessoa. Mas da mesma forma como eu acabei de falar, questões filosóficas, religiosas, éticas e até ecológicas também são, digamos assim, formas de fazer a pessoa pensar e refletir e tomar decisão em ser vegetariano. De qualquer forma, professora, quais são as vantagens de se tornar vegetariano? Há muitas vantagens. As estatísticas e os estudos mostram que as pessoas que adotam qualquer uma dessas linhas, dessas tendências que eu apresentei, as pessoas têm menor índice de doenças cardiovasculares, têm menor índices hematológicos desses que preocupam tantos como glicemia alta, colesterol elevado. Elas têm mais disposição para fazer suas atividades, têm mais longevidade, que é o viver mais com qualidade de vida, com produtividade, chegando até os 100 anos ainda com vida ativa. Então são muitas as vantagens da escolha vegetariana. É verdade que o alimento carne ele também aumenta assim, o processo inflamatório, ou ele piora, ou ele, sei lá, estaciona o quadro inflamatório? Até porque os alimentos carnes, assim como também o açúcar, não só a carne, é bom te destacar, porque há pessoas que deixam de comer a carne que a gente está falando aqui especificamente e continuam utilizando outras coisas, mas existem os alimentos chamados de acidificantes, como o açúcar, a carne, os alimentos refinados. Então, tudo isso vai acabando trazendo um prejuízo na imunidade da pessoa e favorecendo o surgimento de doenças. E a vitamina B12, o grande mito dos vegetarianos? Mito não, eu acho que tem muito de verdade, mas assim, é a grande preocupação dos vegetarianos. Essa é uma preocupação que existe, de fato, porque a vitamina B12 ela é encontrada em produtos de origem animal e também pode ser produzida por bactérias que deveriam viver de forma natural no trato intestinal. Só que a nossa vida citadina, urbana, onde por questão de segurança a gente não utiliza muito utiliza muitos produtos que higienizam, essas bactérias não ficam favoráveis de estarem vivas, né? Então elas ficam em menor proporção. Então quer dizer que os ovo-lacto-vegetarianos e os lacto-vegetarianos, eles não têm prejuízo da vitamina B12? Eles estão mais protegidos porque eles fazem consumo de alguns produtos de origem animal. Então, os grupos que teriam mais risco seriam os vegetarianos, os veganos, principalmente crianças, idosos e mulheres. Gestantes, sim. E é importante destacar também um outro grupo de pessoas. Para a vitamina B12, a absorção dela de forma adequada precisa de uma substância que é produzida no estômago, chamada fator intrínseco. Então, pessoas que também estejam com algum problema na região do estômago, ou seja, que tenham hiperacidez, gastrite, úlcera, câncer, ou que tenham sofrido algum tipo de cirurgia com remoção parcial, bariatrizados, eles podem ficar com a deficiência grave desse fator intrínseco e aí precisar de também uma suplementação, de reposição.
Então, o que a gente recomenda para todos? A gente quase não fala sobre isso. A gente sempre foca nos vegetarianos, né? É importante saber. E chamar a atenção dessa questão do fator intrínseco. Porque uma outra coisa que também está relacionada com a produção desse fator intrínseco é o estresse. Então, a vida na cidade é uma vida que acaba trazendo prejuízos, mesmo para quem não é vegetariano. Okay? Então, é importante destacar isso. Então, o que a gente recomenda? Que esses grupos de pessoas, principalmente, mas todas, ao fazerem seus exames hematológicos anuais, incluam a avaliação da vitamina B12. Pede para o seu médico lá incluir, porque não custa nada. Se você tiver que pagar, o custo é pequeno, e se você tem um convênio, você pode fazer essa avaliação, e aí você está seguro de saber em que nível está a vitamina B12, porque ela tem que estar em níveis normais para que você tenha um funcionamento adequado do seu corpo. Josiane, fala pra gente quais são os sintomas da falta da vitamina B12. Que prejuízo a gente vai ter? Olha, a falta da vitamina B12 traz, primeiramente, alguns sintomas parecem simples, né? Tá. Um desânimo, uma falta de vontade de fazer as coisas, até uma situação, uma síndrome depressiva, queda de cabelo. Mas são coisas que também podem estar relacionadas com outras doenças. Certo. Então, por isso que não é fácil diagnosticar. E é importante que a pessoa faça um monitoramento. Principalmente esses grupos que eu destaquei aqui. Tá. Mas pode haver sequelas mais graves, como problemas neurológicos sérios e inclusive até irreversíveis. Existem, inclusive, alguns estudos já apontados para essas pessoas bariatrizadas, né? Ao longo desses 10 anos já estão sendo acompanhadas e que já estão apresentando algumas sequelas por conta de não conseguirem suplementar de forma adequada a vitamina B12. Ela é realmente muito importante. Quanta coisa a gente precisa ficar atento. Então, não são só os vegetarianos, até quem come carne, se leva uma vida muito estressada, se não está produzindo o fator intrínseco que ela citou aqui também, não vai nem absorver, pode até estar consumindo, mas não vai absorver apropriadamente. Esse grupo de risco, esse grupo que a gente precisa ficar mais atento, os idosos, as mulheres, existe alguma outra coisa que eles precisam fazer que talvez a gente esteja desatento? Eu diria assim que, primeiro, buscar também uma vida mais relaxante. Então, se a pessoa tiver condição de morar no campo, é o ideal. Tá. Fazer uso de alimentos orgânicos também vai estar providenciando para ela um fator de proteção, porque o alimento orgânico é cultivado de forma orgânica, sem o uso de agrotóxico e um contato maior com a natureza. É claro que eu, como nutricionista, tenho que dizer que, morando na cidade, eu preciso fazer uma higiene correta, adequada de todo e qualquer alimento que eu vá ingerir. Mas as pessoas que moram no campo têm privilégios que eu e você talvez não tenhamos ainda, de tirar uma fruta do pé e comer. Que delícia, de beber uma água da nascente, e que você sabe que a nascente é uma nascente de boa qualidade, que não há contaminação. Porque este ambiente também é um ambiente bom. Se você não pode fazer isso de forma cotidiana, uma vez por semana, tome esse tempo de ir para um espaço, um parque, um sítio, um lugar afastado e desfrute da natureza. Tenha esse contato, coloque os pés no chão, né? E usufrua também dessas bênçãos, desse contato com a natureza. Relaxe, né? Ai, que delícia. E faça esses cuidados que eu falei em relação ao acompanhamento, monitoramento da saúde da vitamina B12. Olha, quanta coisa legal. A gente percebe que as vantagens do vegetarianismo vão além, assim, dos resultados imediatos. A gente percebe que a pessoa vai ficar menos nervosa, ela vai ser mais consciente na hora do consumo. E são muitos as vantagens de escolher essa alimentação dessa maneira, né, professora? E vai ter uma vida mais produtiva, uma mente com um funcionamento muito melhor. Haja visto que as pessoas que nós conhecemos que são vegetarianas alcançam idades centenárias e ainda com vida produtiva, fazem atividade física regular, são pessoas envolvidas com a comunidade, né? E comem o suficiente necessário e fazem uso abundante, grande quantidade de alimentos de origem vegetal. Eu costumo sempre dizer que a alimentação saudável é alimentação naturalmente colorida, simples e integral. E ela sabe do que está falando, gente. Obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde. É sempre muito bom receber você e sua esposa aqui com a gente, viu? Obrigada, Teru. Olha, Vida e Saúde vai ficando por aqui. Você que aprendeu essas dicas aqui, que sabe que precisa fazer mudanças, as mudanças não são fáceis, mas se você decidir, Deus vai te ajudar passo a passo a efetivar essas mudanças na sua vida. Elas vão trazer efeitos benéficos não só para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Cura muitas vezes, vai trazer cura, sim. Deus planejou isso para que você realmente viva melhor aqui nessa terra e possa, acima de tudo, ter uma comunhão, uma compreensão melhor da palavra dele através de uma alimentação, de um estilo de vida. Tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente ensina aqui é para que você tenha uma conexão mais direta com Deus. Isso é Vida e Saúde, a gente encerra por aqui. Até o próximo programa, amanhã, 4h30 da tarde, eu espero você. Tchau!